Jogada da direita, Jutinho da linha lateral, ajeitou a pelada, Toninho atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, Zico já perdeu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, tentou Zico, fechou, subiu, cabeceou, entrou! Canta a música do Pokémon aí. Ah, você quer que eu cante a música do Pokémon? Beleza, então vamos lá. Todos nós queremos. O povo brasileiro, cara. Esse meu jeito de viver, que nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder tudo transformar. Pokémon que tem que pegá-lo, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon junto teremos que o mundo defender. Pokémon temos que pegá-lo, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémon temos que pegar Pokémon. Chegamos, estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 4, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo sobre futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e o ano do Rueda começa agora. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Thiago Marques e expectativa até agora, 0. Saudações, galera do mal. Eu sou Nick Marques e precisamos guerrear. Fala, galera. Eu sou Rodrigo Ferreira, vulgo Bigode da TV Coluna do Flamengo. Rueda, engravida minha tia Lourdes. Meus amigos, estamos aqui, todos reunidos hoje com o nosso time para um bate-papo sobre os 2 meses de Rueda no Flamengo. Já se fazem aí 2 meses da chegada do técnico. E será que muita coisa mudou? Será que adiantou? Será que não resolveu de nada? Vamos discutir sobre isso e muito mais no programa de hoje. Vamos fazer uma parada aqui do que todo mundo acha até então de Rueda no Flamengo, se melhorou, se piorou. Não vamos falar por enquanto de números, mas vamos falar de expectativas, do que até então foi feito e do que se espera, se valeu a pena, né, a saída do Zé Ricardo para a chegada de Rueda e se existe uma expectativa boa sobre o Rueda. Nick, o que você acha? Cara, eu acho que o trabalho do Rueda tem sido... É meio controverso, né? Mas no que a gente pode tirar desse pouco tempo, eu acho que o saldo é positivo, apesar da derrota na Copa do Brasil, apesar de todos os acontecimentos, eu acho que ainda é um saldo positivo. Eu acho que a gente tem que começar realmente a medir profundamente, cobrar, como se não houvesse um amanhã, podemos dizer assim. Por exemplo, a cobrança que eu acho que os jogadores merecem nesse momento não se aplica tanto ao Rueda. Eu acho que vai ser assim a partir do ano que vem. Mas já temos pontos positivos e negativos, sim, e vamos expor isso hoje. Cara, eu vejo positivamente essa questão do Rueda. O Rueda, em pouco tempo, já melhorou algumas falhas. Melhorou não, solucionou algumas falhas que vinham acontecendo no comando do Zé Ricardo, como, por exemplo, o sistema defensivo hoje está mais postado, os laterais são mais zagueiros do que meias, e algumas escolhas, né, que a gente vai falar mais na frente, mas algumas escolhas do Rueda vem em contraproposta em relação ao Zé Ricardo, que escolhia jogadores contestados pela torcida, e o Rueda vem, além do mais, o Rueda ainda vem apostando na base, algo que o nosso técnico anterior não fazia. Só eu sinto falta não, assim, mas depois que o Rueda chegou, o Matheus Sávio deu uma sumida, né, e quem subiu, assim, pro time foi o Paquetá. O Matheus Sávio era bastante utilizado pelo Zé Ricardo e agora, se eu não me engano, participou de um jogo que eu realmente vi ele entrando em campo. Havaí. Não me lembro de nenhum outro jogo. Contra Havaí. Exatamente. Isso. Não me lembro de nenhum outro jogo ele participando. Agora, uma boa surpresa foi o Paquetá, né? Chegou no ataque do Flamengo para tapar buraco, diga-se de passagem. Ele não chegou lá como
com uma expectativa de melhoria no time, assim como Vinícius Júnior chegou, se questionou um pouco sobre se Rueda iria utilizar o Vinícius Júnior ou não, já que era um técnico novo chegando e conhecia pouco do moleque que acabou de chegar da base, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, o ataque rubro-negro não vem vindo muito bem, não tem tido um bom desempenho, apesar dos jogos os jogos que Rueda teve à frente do Flamengo serem jogos mais difíceis, porém o ataque não tá funcionando, né? A defesa, que era o grande problema, pelo jeito já está sendo solucionada, menos no gol até agora recentemente, né? O Copa do Brasil a quem me refiro. E agora sim, eu acho que agora sim a gente vai poder fazer uma análise a partir do próximo jogo em diante, contra o Fluminense, sobre o que realmente o Rueda vai mostrar no Flamengo, já que agora finalmente ele vai poder contar com um time completo que ele tem em mãos, apesar do pouco tempo que ainda falta. E apesar da minha não expectativa nenhuma para esse ano ainda, eu não acho que esse ano vá ser um ano de se analisar desempenho de Rueda para determinar decisões de fica ou não fica Rueda, mas sim porque ele vai ter esse ano, final desse ano e pré-temporada do ano que vem para poder montar um time, eu acho ideal. Na minha opinião, foi encontrado pelo menos o caminho desse time na final da Copa do Brasil, o primeiro e o segundo jogo. Para mim, com algumas mudanças lógicas ali, né, somente no gol e no ataque. O que vocês acham? A respeito desse início de temporada do Rueda, eu acho que, claro, na minha opinião, eu acredito que não se criou expectativa com a chegada do Rueda para esse ano. Por isso, com a derrota na Copa do Brasil, não se criou aquele clima de fora Rueda, porque pegou o time no meio da temporada, depois do meio da temporada, para montar o time com a sua cara, para fazer o time ganhar, ser campeão. Seria aquele negócio, se ele ganha, ele ia ser ídolo por muito tempo. Se ele perdesse, tranquilo. Não tinha esse peso sobre o Rueda. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco. Ele não está com esse peso de ter que ganhar, porque ele acabou de chegar, pode atrapalhar um pouco o Flamengo nesse final de temporada. Eu acho que a Sul-Americana tem que ser tratada como uma certa prioridade. É a chance de título esse ano, para não jogar o ano fora, amassar assim, jogar no lixo, é a Sul-Americana. Eu acho que o Rueda, o time do Flamengo, devia se empenhar mais e tratar como prioridade a Sul-Americana. Porque a prioridade para não jogar o ano fora é a Sul-Americana. Então eu gostaria aqui de me expressar, então, em relação ao Rueda. 3 coisas que eu vi realmente muito grande nessa questão do Rueda. A primeira, eu já falei, em questão dos laterais, o sistema defensivo passou a sofrer poucos gols, né? Com exceção dos modos que a gente vem dando, o time realmente agora, nesse momento, caiu de produção. O segundo, ele não insistir com jogadores contestados. Qualquer pessoa em sã consciência sabe que o Vaz é um zagueiro limitado. Márcio Araújo, idem e outros mais. Se você notar, o Vaz hoje, com o Zé Ricardo, o Vaz era praticamente titular. Foi titular durante um bom tempo, aí perdeu e voltou. O Vaz hoje é a 4ª opção na zaga. Ou seja, ele botou o Vaz na posição que é dele, lá no final da fila. O Márcio Araújo não é o titular. Era um grande questionamento que tinha em relação ao Zé Ricardo, e hoje ele não é titular. O titular é o Coelho, né? Apesar de o Márcio Araújo ser o reserva imediato. E o Gabriel, cara, vem sendo utilizado porque o Everton tá machucado. Recentemente o Berril também estava suspenso nesse jogo contra a Ponte Preta, não pôde jogar. O Gabriel também tá no final da fila. Além de Berril e Everton, que na cabeça do Coisa são titulares, apesar de agora eu não sei como é que é a questão do Everton Ribeiro, o Vinícius Júnior tá na frente dele e parece sim que o Giovani também tá na frente. Então o Gabriel também está no final da fila. E qual é o outro contestado? O Muralha. O Muralha não teve pra onde correr, né? Na final da Copa do Brasil, então é outra coisa que conta a favor do Rueda. E o segundo é a utilização da base, né? Era uma vergonha um treinador que veio da base não aproveitar a base. O Rueda chegou e mudou isso. Hoje, o Paquetá é o 12º jogador do Flamengo. O Paquetá é o reserva imediato para o meio de campo, assim como o Paquetá é o reserva imediato para centroavante. Fora que ele também confia muito no Vinícius Júnior. Eu acredito que pela bola que o Ronaldo está jogando no Atlético Goianiense, reza a lenda que se o Atlético Goianiense tivesse o Ronaldo desde o começo, o Atlético Goianiense estaria brigando nesse exato momento pro título. Também a outro jogador, o Rueda, vai olhar com carinho. Então, assim... Estaria na frente do Corinthians, Eu também acho, assim, sem clubismo nenhum, tá? Tô aqui tendo uma análise séria, eu sou uma pessoa séria. Então é mais ou menos isso, cara. Eu aprovo e concordo com o Matheus Gonzaga, concordo sim com o Matheus,
em relação a agora que a gente realmente vai ver a verdadeira face do Rueda. Porque agora não tem esse negócio de eu vou botar no brasileiro o time da Copa do Brasil. Hoje ele tem todos os jogadores e aí contra o Fluminense que a gente vai ver o real Rueda. Obrigado pela oportunidade. Foi o que eu falei no programa passado, né? Agora sim, finalmente, a gente vai poder testar o time por completo, vai poder botar... Você falou isso no programa passado? Falei sobre exatamente essa questão de você, na quarta-feira você ter um time pra jogar e ser obrigado a jogar com ele, no domingo você poder utilizar todo mundo e não ter tempo de treinar um time definitivo. Porque se a gente parar pra pensar, o time não teve... o Flamengo não teve o mesmo time nos 4 jogos, semifinal e final da Copa do Brasil. E técnico nenhum consegue arrumar um time, nem o próprio Rueda, sendo considerado o top das Américas no último ano, consegue arrumar um time dessa forma, né, cara? Se você concorda comigo, você já ganha minha simpatia, primeiramente, mas é tudo isso que você falou. Concordo com você. Eu não vejo como alguém pode discordar disso. Eu acho que é por esse caminho mesmo. É muito difícil você ter que lidar. Por exemplo, eu achei até que ele foi muito corajoso nas últimas semanas antes da final da Copa do Brasil. Ele optou por jogar todos os jogos com o Diego Alves para botar o Muralha apenas no jogo. Se fosse qualquer técnico medíocre, vamos usar esse termo, qualquer um colocaria o Muralha uns 5 jogos antes da final, que é para dar ritmo, vamos abrir essas aspas enormes também. E ele foi corajoso, ele botou o Diego Alves em todas as partidas, só não na final porque não podia. Então ele tinha realmente que lidar com essa ausência de jogadores importantes, jogadores titulares, e acabou que agora finalmente ele não vai ter mais essa limitação. Eu acho que isso é evidente para qualquer um. Uma coisa bem observada pelo Rodrigão é que dessa vez os laterais eles não sobem com o Rueda, né? Os laterais não sobem tanto para dar apoio lá na frente, só que o Diego tem acabado se isolando muito no meio de campo. Ou é só impressão minha? Mas me permite, Matheus, isso já acontecia com o Zé Ricardo. Eu acho que com o Cuejá e o Arão como titular, isso fica um pouco menos agudo. Mas com o Márcio Araújo isso vai sempre acontecer. Imagine você a apreensão de um atacante de um meia, vendo um volante que tem que fazer a saída de bola tocando de lado, recuando bola para zagueiro. Então realmente o Diego tem hora que ele perde meio que a paciência e vai lá buscar a bola. Isso aí vem também de um problema com o Márcio Araújo, sem querer perseguir o Márcio Araújo. Já perseguindo. Sai do Flamengo, cara. Então, eu vejo o Márcio Araújo como aquele volante covarde. Ele tá ali, vai só correr atrás do time adversário quando o cara tiver com a bola. Na hora que o time precisa de alguém para participar da jogada de ataque, de uma jogada, sair com a bola dominada no pé, botar o time para frente, ele toca para trás. Toda jogada, ele amarra o time. Com o Márcio Araújo, isso, o Márcio Araújo é um jogador a menos numa jogada de ataque, e aí torna o time preso. Com o Márcio Araújo em campo, não tem como você jogar com os laterais presos, porque o Márcio Araújo é um a menos no ataque. Com o Zé Ricardo, os laterais subiram. É o melhor passador de bola para trás do Brasil. Atrás ele acerta todos. Um passe no jogo todo, não pra frente, cara. Fizeram um negócio, uma estatística dessa durante um jogo de que o Márcio Araújo acertou todos os passes. Só fez passe pra trás, cara. Como é que ele vai errar? O especialista em passe de 10 centímetros, né? Nem eu erro os passes que ele dá pro seu. E aqueles que diziam que não entendiam a perseguição do Márcio Araújo, que ele era importante pro time e que Cuejá não tinha ganhado espaço, não tinha se adaptado ao futebol. Com pouco tempo o Cuejá entrou no Flamengo com titularidade, já dominou a posição, já mostrou para que veio, já mostrou que era muito melhor que o Márcio Araújo desde o ano passado. E o único problema dele que realmente é porque não era utilizado. Simples assim, não teve mística, não teve adaptação nem nada. Simplesmente não era utilizado, o jogador não tinha sequência. Como é que ele ia ter ritmo de jogo? Entrava um jogo ou outro. Agora Vaz, Muralha e outros aí, Gabriéis da vida, continuavam a cada jogo e errando tudo. Acho que o Rueda pelo menos já deve ter percebido que o Márcio Araújo é um cone em campo. Que espero que não insista nem na permanência dele no Flamengo ano que vem. E se vocês me permitem, eu acho que também o Márcio Araújo só tá jogando porque o cara que deveria jogar não quer jogar. O Rômulo foi uma grande, ao lado do Conca, foram as 2 grandes decepções do ano, né? Então assim, entre um volante ruim que fica correndo e um que vai ficar parado,
o Rueda acaba optando pelo Márcio Araújo ao invés do Rômulo. Eu tenho outra análise pra fazer, já que a gente fala. Você pode fazer a sua análise. Não, é porque no time do Zé Ricardo, ele acabava botando o Márcio Araújo por todos esses motivos, e isso fazia com que o time do Flamengo tivesse que subir muitos laterais para ataque, para apoiar o ataque, porque o Flamengo tinha um a menos para atacar, e isso deixava a zaga um pouco mais desprotegida, mantendo o Márcio Araújo atrás subindo, e possibilitava demais o Juan jogar. Então o Flamengo acabava sempre jogando com o Rafael Vaz. A nova formação do Rueda, colocando os laterais um pouco mais atrás, com volantes que saem mais pro jogo, a defesa fica mais protegida e você pode ter um zagueiro como o Juan, que é muito melhor que o Vaz em quase todos os sentidos, e ele realmente não pode jogar numa zaga desprotegida. O Rueda consertou demais nesse sentido, e hoje o Juan é talvez titular absoluto do time, por que não, né? Acho que é titular absoluto, sim. Eu não acho que ninguém aqui discorda disso. Uma coisa bem observada é que quando a gente reclamava que o Flamengo estava exposto e depois que o Rueda chegou, arrumou a zaga, só que a gente não podia realmente utilizar o Rodolfo, né, na Copa do Brasil, mas o Juan estava lá o tempo todo. O problema é que Zé Ricardo não sabia o que fazer. Então preferia arriscar o couro indo de Vaz do que colocar do que tirar o Márcio Araújo e colocar o Cuejá, que também estava lá. Agora eu acho que pelo que parece que se inverteu os problemas. Antes a gente tinha um ataque efetivo até, porém a nossa defesa era muito furada. Agora a gente tem uma defesa sólida, porque querendo ou não, até com Muralha no gol, o Flamengo tomou, apesar que nem foi o Muralha, né, mas no jogo contra o Cruzeiro e o primeiro jogo contra o Botafogo, que foi Muralha, o Flamengo não levou gol em nenhum desses dois jogos, incrivelmente com Muralha no gol. Então mostra tanto que a defesa ficou mais sólida com a chegada de Rueda, né? Cara, eu vejo esse assunto assim, do Zé Ricardo, como o Zé Ricardo montava o time e as peças que o Zé Ricardo não aproveitava, como o fato realmente do Zé Ricardo ter eles como favoritos. Não, talvez ele visse que o time não jogava bem com eles, mas ele gostava de botar esses caras pra jogar. Tem muito técnico, tem muito técnico, cara. Eu posso até dar um exemplo até que aconteceu no Flamengo em 2009. Tem muito técnico que tem um jogador como preferido e outro que chega e ele não dá a oportunidade de jogar. Por exemplo, o Cuca em 2009 chegou no Flamengo, o Adriano chegou, ele brigou com o Adriano, ele tinha briga com o Petkovic, depois que o Cuca foi mandado embora. E o Andrade assumiu, botou o Petkovic pra jogar junto com o Adriano, o time fechou e foi campeão. Tem técnico que tem birra com o jogador e não bota pra jogar. Eu acho que o Zé Ricardo tinha esse negócio no Flamengo. Ele queria ver o Marcelo Araújo jogando, ele queria ver o Bahia jogando. Queria a panelinha dele, né? E não dava oportunidade para os outros jogarem. Coisa que um técnico que vem do estrangeiro, um técnico que vem de fora, um técnico que não conhece muito bem o elenco, não pode fazer. Ele tem que botar o elenco para jogar, porque ele não conhece o elenco. Ele tem que saber como cada um joga. Por isso que ele tá dando oportunidade pro Gabriel, ele dá oportunidade pro Vaz jogar algumas vezes, ele dá oportunidade pro Marcelo jogar. Vai todo mundo rodar, o elenco do Flamengo vai rodar, porque ele tem que conhecer quem joga e quem não joga para poder botar para jogar. Thiago, assim, o cara é rodado, meu parceiro. Eu já fui técnico de um time de crianças. E tinha um menino chamado Pedrinho, que não conseguia nem andar direito, ele tropeçava nas pernas. Na cara, aquele menino não podia jogar. É óbvio que qualquer entendedor de futebol vê que o Márcio Araújo atrapalha a equipe. Alguém de sã consciência vê que o Gabriel é insuficiente pro clube. Eu acho que o Rueda, como falei, ele tá usando pouco. Mas eu acho que essa questão de conhecer elenco, eu acho que ele já conhece. Não tem, o elenco do Flamengo é tão renomado que qualquer entendedor de futebol já detecta. Se alguém botar você agora no time do Palmeiras, você já sabe quem joga a bola ou não? Alguns sim, outros não. Alguns sim, os principais sim, a gente não sabe quem é o elenco você já conhece. Então assim, o cara vive de futebol e não sabe quem é o Diego, quem é o Gabriel, qualquer um conhece, cara. Eu acho que já tá na hora de ele conhecer. Eu acho que Conhece sim, já. Hoje o Rueda já conhece o elenco todo, mas ele tá dando oportunidade para todos jogarem. Todos estão jogando. Concordo com Todos estão jogando. Conhece tanto que já sabe com quem ele pode contar. Mas tem um mal ali que se chama, com todo respeito a ele, o mal é o Jaime de Almeida. Entendeu? Com certeza o Jaime de Almeida ainda dar conselhos ao Rueda sobre alguns jogadores. Esse jogador aqui há 2 anos atrás fazia isso, fazia aquilo. E o Rueda às vezes cai na onda. Se a gente dependesse do Jaime, esses 4 jogadores aí como titular da equipe. Um exemplo de como eu acho que o Rueda chegou sem saber, sem conhecer tão bem o elenco, foi ter deixado o Everton Ribeiro e o Diego sem jogarem juntos.
Ele insistiu em não botar os dois juntos, e eu acho que foi por falta de conhecer o elenco, de saber como jogam os dois. Porque não tem. Cara, é nítido que os dois jogando junto é muito melhor do que um no banco. É Mas ele já eu acho que isso corrigiu, foi né? a falta de conhecimento do elenco. Já corrigiu, depois de 2 meses no cargo, 2 meses convivendo com qualquer pessoa, tu já conhece ela. Ainda mais convivendo todo dia, jogador. Pois é, e aí ele percebeu que precisa pôr os dois pra jogar junto, né? Cara, não tem como não pôr os dois pra jogar junto. Você quando conhece a namorada, quanto tempo pra você conhecer a tua namorada? Pô, em 1 mês tu já conhece tua namorada, cara. Pois é, mesma coisa com o Rueda. Mesma Já coisa. sabe, já sabe. 2 meses. Depois da primeira TPM já conhece, né? Com 2 meses ela tá cagando na tua frente. Não, e também tu já sabe se ela tá querendo teu dinheiro. Ou, só, É verdade. ou ela só quer usar seu corpo. Entendeu? Exatamente. Só isso, Isso verdade. comigo nunca aconteceu. normal. Isso comigo nunca É o aconteceu. Comigo isso nunca aconteceu. Arrumar uma namorada, né? Não, Epa. também. É porque eu não tenho um bigode. Eu não tenho um bigode tão charmoso quanto o É do o Rodrigo. bigodão, Acho que é verdade. sedutor. É o que É o falta. bigodão, senhor do touro. Em época de Um vaca. bigode desse é pra poucos, verdade. Mas continuando, galera, a gente tava falando sobre o que? Conhecer o elenco. Eu acho que já deu tempo e, cara, tá tendo uma evolução bacana. O time regrediu agora, eu acho que também é físico. Além de ser outra coisa, psicológico e físico. Tem um cara lá que é Fernando Gonçalves, que é especialista pela parte psicológica da equipe, e você vê o time perdido. O time sentiu. Esse jogo contra a Ponte Preta é nítido que aquela derrota contra o Cruzeiro, o time sentiu. O time não é frio, né? Não consegue lidar, o time sente muita pressão. E físico. Você vê que alguns jogadores não estão rendendo mais. O próprio Diego já não tem rendido tanto, né? É isso aí. Inclusive cortado da seleção. Mas por questão de lesão, né? Mas o momento do Diego, ele reflete muito o momento que o Flamengo vive em questão técnica, na parte técnica, né? Tecnicamente. E aí você conta também com a lesão do Everton, que é um cara, como diz o pessoal lá do resenha, é sempre o motorzinho do Flamengo, né? Então, você perdeu esses jogadores importantes e nunca poder contar com um elenco fixo para treinar, jogar, ter consistência de jogo, aí você perde muitas questões. Agora, né, daqui para frente, até o final do ano, a gente vai poder ter uma análise melhor em relação a isso. Melhorou taticamente ou não o jogo. Acho que o Marcão até comentou no podcast passado sobre a questão de o Rueda poder fazer uma variação tática de formação. A gente está acostumado com um 4-3-3, esse formato que sempre varia um pouco de um volante ou dois, ou colocar o Berrio ou o Everton Ribeiro na ponta, mas a formação em si é a mesma, né? Aquela mesma lógica. Agora, o Rueda pode testar outros caminhos, outras formações também. Concordo com você. Acho que esse esquema 4-3-3 é um esquema que no Flamengo não está rendendo. Eu já teria passado já para um 4-4-2. Eu sempre cito lá nos resenhas o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid é um 4-4-2. São 2 meias não tão abertos, mas jogam mais pela lateral, afunilando. Um volante que sabe sair jogando, que é o Coque. Né? Os 2 meias normalmente é o Carrasco e o Saúl. E aí o Griezmann seria para mim o Diego. É aquele meio armador que vai para a área para finalizar. Né? E aí um centroavante, que no nosso caso é o Guerreiro. Eu acho que dá para fazer, eu acho que dá para tentar, para a gente sair dessa mesmice que o Flamengo vem vivendo. O Atlético de Madrid, a seleção brasileira também joga desse jeito. A seleção brasileira não joga num 4-3-3. A seleção brasileira joga num esquema parecido, porque fica no meio campo Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e o Coutinho. Concordo com você. O Neymar fazendo função parecida com a do Griezmann. Eu acho que o Flamengo, para fazer um jogar dessa forma, eu acho que ele precisaria que Everton Ribeiro e Diego jogassem como esses 2 meias afunilando, e o Flamengo precisaria contratar para a próxima temporada um segundo atacante do mesmo nível do Guerreiro, do Diego e do Everton Ribeiro, cara. Mais pelo Vinícius Júnior que está na... Concordo com você, Jaime Palilo. O que acontece? Eu acho que o Flamengo bota muito atacante que não gosta de fazer gol ao lado do Guerreiro. E o Guerreiro não é um goleador nato. O Guerreiro é um jogador que prepara, faz seus golzinhos,
Porém, eu acho que se você bota um segundo atacante que gosta de fazer gol também, cara, eu acho que divide essa responsabilidade e o Flamengo tende a crescer ofensivamente. Não, eu disse que eu concordo, até já tem sido vinculado ao o nome de algum o segundo atacante que o Flamengo estaria negociando, mas é tudo não passa de especulação, né? Já foi de nome do Tardelli, por exemplo. Mas opção no mercado tem, em nomes de peso, nomes da mesma altura, eu acho que o Flamengo tem condições de ir atrás de alguém nesse porte, cara. O Flamengo tem condições de hoje de ir lá na China e perguntar quanto vocês querem pelo Pato, por exemplo. Eu tô dando só um exemplo mesmo. Eu acho que a gente não tá nesse nível. Eu acho que lá os caras jogam dinheiro muito avanço. Mas sabe um jogador que vocês podem me julgar? E também porque eu tô bebendo um pouquinho aqui de um negocinho aqui. Vocês podem me julgar, de repente eu posso estar passando da cabeça. Eu botaria Gabigol. Eu tentaria um empréstimo do Gabigol pra formar uma dupla de ataque. Gabigol, que tá no Benfica, tá na reserva do Benfica. Eu pegaria um empréstimo do Gabigol e meteria ele no ataque ao lado do Guerreiro. Outros nomes também tem, né? O Ricardo Goulart, o Tardelli, como o Bolachinha falou. O Tardelli também é muito bom. E outros mais. Mas eu tentaria ver com bons olhos essa questão do Gabigol. Eu acho, inclusive, que o Giovânio foi contratado para tentar algo parecido com isso. E eu acho que talvez fizer uma boa pré-temporada, conseguir melhorar um pouco. Ele precisa melhorar bastante, mas acho que talvez físico e entrosamento pode estar pesando também um pouco. Eu acho que a pré-temporada pode ajudar ele. Quem sabe a gente não tem já no elenco um jogador para fazer essa função, né? O problema é que realmente ele precisa melhorar, cara. E eu discordo completamente, veementemente, do meu companheiro de bancada aqui, o Presuntinho, de que o Alexandre Pato seria um nome. Alexandre Pato, a gente tem que... A medida nossa é o Corinthians. Jogador que joga bem no Corinthians serve pro Flamengo e vice-versa. Alexandre Pato não tem característica para jogar em equipe de massa. Equipe que cobre raça de exposição. É um jogador frio eu concordo nesse sentido, sim. Mas eu acho que esse time do Flamengo atual, ele é completamente diferente de todos os Flamengos que a gente vê. A gente vê, inclusive, como o próprio time do Flamengo atualmente responde a derrotas, etc., que é cobrança e tudo mais. Eu acho que, querendo ou não, o Alexandre Pato tem hoje o perfil o mesmo perfil do Diego, na minha opinião. Eu acho que eles têm perfis parecidos, cara. Sabe? Os dois são jogador filho de mamãe que deixa de ser, cara. Jogador de cabelinho, etc. Diego também não deixa de ser, cara. Mas o menino do It, do Up, Aventuras. Cara, o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte: essa postura, esse biotipo, a gente tem que mudar. Ninguém tá satisfeito com o jogador que perde. Então, assim, se você quer mudar, não é trazer o Alexandre Pato e falar, é óbvio, o Alexandre Pato com esse elenco vai casar. Mas a gente quer mudança nesse elenco, a gente quer mudança de postura. Você concorda comigo? Eu concordo que a gente tem que ter mudança de postura. Eu concordo com a questão da atitude, mas o Pato, eu tinha até concordado com o Nick em um programa passado, que ele comentou sobre essa... Ele jogou o nome de Pato na mesa, e eu falei, cara, pior que eu também vejo o Pato com um perfil de Flamengo, esse Flamengo. Agora, que realmente a gente precisa de jogadores que não se satisfaçam com a derrota, que tenham a sede de buscar a vitória, independente de qualquer coisa, que tenham... o próprio Nick falou também sobre o Felipe Melo, não o Felipe Melo jogador, mas sim jogadores com o perfil do Felipe Melo, né? Jogadores que não se contentem e que queiram a vitória, que vão para os jogos e falam assim, eu só volto lá com a vitória, eu só volto lá com aquele campeonato na mão, e jogadores desse perfil. Agora, o Pato seria para mim um bom nome. Talvez vocês estejam pensando no Pato por causa da Fiorella Matheus. Também, mas eu acho não sei. justo. Eu sinceramente justo, não me agrada. Cara, um jogador que hoje, eu não sei como é que tá a situação dele no mercado, eu vi esses dias na imprensa aí que vincularam ele a outro time do futebol brasileiro aí, mas um jogador com perfil do Felipe Melo para jogar no ataque, o Tevez, nesse time do Flamengo, arrebentava qualquer um. O Tevez, se ele sair da China, ele volta pro Boca, né? Ele já tá no final da carreira, eu não acredito que ele venha aqui pro Brasil. Não sei. E fisicamente o Tevez ainda tá prestando? E o Tevez, ele tá desgastado, já tá recebendo crítica lá na China. O cara joga com uma porção de vendedor de pastel, fala. Jogar na China e ser criticado não vale a pena trazer pro Flamengo mesmo, não. Porque eu não sei como tá o andamento dele. A minha imagem do Tevez que eu tenho é o Tevez que jogou no Corinthians, depois jogou na Europa em grande nível. Eu não vi. Depois que ele voltou pro Boca, eu parei de acompanhar o Tevez. O Tevez, na realidade, ele teve uma vitória, uma carreira vitoriosa na Europa, né?
Ele comeu a bola no West Ham, mas no nível do West Ham, né? Depois foi o Manchester City. No Manchester United ele foi realmente bem, mas na Juventus eu acho que ele foi o up dele lá. E eu não entendi porque ele foi participar um pouco depois da carreira. Mas eu não acho que é possível, não. Eu acho que é um jogador que não sai da China pra cá, não. O Faustinho, eu concordo com você. Só que, cara, eu acho que o Alexandre Pato... Eu acho até que o Alexandre Pato vai ser mais caro, tá? Mas eu acho que o Alexandre Pato essa coisa que você tá pedindo do Tevez. O Tevez é aquele jogador que você vai bater nele, ele vai cair e vai levantar. Tá entendendo? É aquele jogador raçudo. O Alexandre Pato, cara, eu não consigo ver um bom futebol no Alexandre Pato, não. Eu acho que é muito um jogador muito superestimado. Não, eu não sei, é um jogador que, querendo ou não, voltando ao Brasil, com a idade que ele tem, pensando, podendo alcançar coisas que ele já alcançou, querendo, digamos assim, se provar novamente, eu acho que o Flamengo seria um bom espaço para ele tentar algo assim. E fora isso, cara, tiveram vários jogadores com perfil, digamos, parecido com o Pato, que deu certo em times de massa também, né? Não é porque o cara não deu certo. O Nilmar, porra, com o Tevez. Pô, mas o Nilmar era um magrelo que corria, tu batia, ele levantava. Só você pegar o golaço que ele fez contra o Corinthians, aquilo ali não é cara que... E tem milhares de jogadores que deram certo no Corinthians e não deram no Flamengo e vice-versa. Não, aí sim, mas eu tô falando pra você que a maioria que joga em um clube e vai pro outro dá certo, é isso que eu falei. Claro que tem uns exemplos negativos, concordo. Vamos falar agora do Rueda, que tem usado a base, mas por algum motivo da base ele tem realmente usado bastante o Paquetá, se todo mundo concorda, realmente tem essa paixão, entre aspas, né, pelo Paquetá, e se sim, se é justo, se o Paquetá está fazendo por onde realmente ter essa preferência. Então, eu vejo uma certa preferência, mas o Paquetá, ele já se destacava desde a base, que acompanhou o Flamengo na Copinha, via esse futebol do Paquetá, e ele sempre foi versátil. Ele não jogava como centroavante na Copinha, mas ele sempre teve essa veia no ataque, e ele tem um perfil mais parecido que o Guerreiro do que o Viseu, por exemplo, porque ele se apresenta, sabe jogar bem de costas, sabe armar para quem vem de trás, que ele era meio. Então ele se encaixou bem como um substituto do Guerreiro, e por isso eu acredito que tem essa preferência. Não porque ele é melhor que os outros, porque não tão por isso, mas porque o futebol dele se assemelha muito mais ao do Guerreiro do que ao do Viseu. Então ele entrando no lugar do Guerreiro, o time consegue manter aquele padrão que não mantinha antes quando o Guerreiro estava fora. Consegue manter com o Paquetá. É por isso que eu acredito que ele tem essa preferência do Paquetá no substituindo o Guerreiro. Concordo plenamente com o Thiago. Eu acho que foi o menino que mais suou sangue. Viu ali uma oportunidade. A gente cobra assim, a gente estava falando anteriormente sobre o Matheus Sávio. O Matheus Sávio andava em campo. Ele não soube aproveitar a oportunidade que deram a ele. O Lucas Paquetá, eu fico com aquela imagem do jogo contra o Atlético Goianiense, na qual ele dribla, cai, pega a bola com a cabeça caído, levanta e sofre a falta. É um menino que sua camisa, tá correndo o tempo todo. É o tipo daquele cara, hoje eu não tô bem, tecnicamente. Mas vontade aqui, correr, eu vou correr. E aí o cara tá sendo recompensado. Eu acho o Lucas Paquetá, ao lado do Ronaldo, que foi pro Atlético Goianiense, os dois meninos mais prontos para já começar a ingressar no Flamengo. O Vinícius Júnior acho que ainda tem que amadurecer, mas é legal. É legal ver que o Rueda tá olhando para a base, coisa que o treinador anterior, que graças a Deus saiu, Zé Ricardo, não tá mais. Não fazia anteriormente. Rodrigo, você não adiciona Léo Duarte a essa lista, não? O moleque já tem uns anos aí, sempre vem... Ô Palilo, sabe qual é a minha frustração em relação ao Léo Duarte? Toda vez que ele tem uma oportunidade, ele se machuca. É um menino que não tá aguentando jogar o jogo todo, ele não tá aguentando. Algum problema ele tem. Então fica uma frustração em relação ao Léo Duarte. Concordo com você que o Léo Duarte joga muita bola, sim. Mas pra mim não serve jogador machucado. É igual o Ederson. Tirando esse problema anterior do Ederson, esse problema agora do Ederson, que merece todo o apoio, mas antes disso, o Ederson joga muita bola. O Ederson era para estar dividindo o protagonismo com Everton Ribeiro, Guerreiro e Diego nesse time do Flamengo. Quem pega o Ederson e vê ele jogando pela Lazio, o comecinho da Lazio, o Lyon, o Ederson come a bola. Só que não joga. Se não joga, para mim não serve. Tá entendendo? Nesse sentido.
Eu acredito no Ederson, espero que o Ederson se recupere, volte o Flamengo e a gente dê mais uma oportunidade de ele jogar. Mas se o Diego é ótimo, mas não joga, não tá servindo. É igual o Conca, outra história do Conca. Eu acho, inclusive, que se o Ederson em boa forma física, que a gente dificilmente vai ver, né? Vamos ser realistas aqui. O Ederson, pra estar em boa forma física, tem que acontecer alguma catástrofe global. Ele, em boa forma física, poderia até ser esse atacante para jogar ao lado do Guerreiro. Ele faz essa função também. Poderia ser. Ele chuta bem, finaliza bem, sabe driblar. O problema é que realmente ele não. O Flamengo vai ter que buscar no mercado um jogador para fazer uma função que ele poderia exercer, porque, infelizmente, o Ederson. Não tá dando, né? E eu não sei nem se o Flamengo. Eu acho que só por essa lesão atual, que é realmente grave, ele merece apoio, como profissional e como ser humano. Eu acho que se não fosse por essa lesão, o Flamengo talvez nem renovasse com o Ederson. Agora eu acho que vai por tudo que tá acontecendo, mas pelo que tinha sido apresentado por tantas lesões, antes disso acontecer, eu acho que o Flamengo não renovaria, não. Porque também tem a questão, né, de a gente já teve tantas oportunidades, acontece a mesma coisa. Não é uma questão de não querer ver o caso, entender o caso Ederson, mas é questão de realmente de qualidade técnica. Você tem um jogador, você, querendo ou não, o Flamengo tem um custo com o jogador, faz parte do elenco, da folha de pagamento, e infelizmente a gente não pode contar com ele, porque agora tirando esse problema, mas de resto assim, não duvidando da qualidade, porque até quando ele voltou esse ano, mesmo assim pegando o ritmo, ele se esforçou. A gente viu aquele jogo que ele saiu completamente lambuzado de lama, totalmente coberto de lama, mas se entregou em campo. O cara, ele realmente mostrou um diferencial. Agora, falando do Paquetá, ele foi um tapa-buraco ali, querendo ou não, né? Ele não foi uma opção técnica, foi uma opção técnica de necessidade para tapar buraco. Tem ali, eu preciso de um jogador com uma característica parecida com o do Guerreiro para não mudar, porque o Viseu ele não consegue fazer essa função parecida com o Guerreiro. Já o Paquetá tem conseguido, tem feito até umas boas apresentações. Primeiro jogo contra o Cruzeiro, ele foi o responsável pelo gol. E agora na base, a gente de certo que a gente vai poder contar para o ano que vem, até nos próximos jogos, é o Vinícius Júnior e o Paquetá, às vezes ali, fazendo a função de substituir o Guerreiro cansado ou fazer uma parceria com o Guerreiro ali no ataque, né? Fora isso, eu não vejo mais nenhum outro jogador vindo da base para fazer esse papel. Já que a gente está citando a base e oportunidades com o Rueda, inclusive, as dos jogadores, eu vou abrir para os nossos dois, para o nosso comentarista convidado, sobre o que eles têm também a falar sobre o Viseu. Não estava aproveitando as oportunidades. Muita gente disse que o Damião estava buscando o Viseu, que não estava tendo oportunidade, o Damião saiu e tivemos que encontrar outra pessoa para fazer a função que era para ser do Viseu, porque ele não correspondeu. Então, eu gostaria de abrir para vocês comentar sobre isso, o que vem acontecendo com o Viseu desde que o Rueda chegou. Então, eu não acredito, não é que eu acho que o Viseu não correspondeu. O Viseu nunca fez, desde quando tinha as oportunidades com o Zé Ricardo, ele não fazia a função do Guerreiro. Ele entrar para ser aquele centroavante para meter gol. E ele chegou a fazer gols. Cheguei a escutar até de alguns torcedores pedindo para o Viseu ser titular e não o Guerreiro. Inclusive gente que dizia que o reserva do Guerreiro era o Viseu e não o Damião. Ouvia muito isso também. Só que ele não fazia a função do Guerreiro. E era questão de tempo. Nenhum atacante, quando entra, faz gol todo jogo. Só Cristiano Ronaldo, Messi. Você não pode exigir de um garoto da base que toda vez que ele entra, ele vai meter um gol. Então, acabou que voltou ao normal. Ele não parou de fazer gol sempre que entrava. E começamos aí que vem na cabeça, a gente começa a perceber que ele realmente não joga como o Guerreiro joga. E o Flamengo joga melhor com alguém como o Guerreiro. Quem como o Guerreiro pode fazer um papel no lugar do Viseu, já que o Viseu não faz? O Paquetá. Simplesmente foi isso. O Viseu voltou ao normal, deixou de não fazer gol toda vez que entra, porque é o normal. E aí a gente pode perceber que o Viseu realmente não é o substituto do Guerreiro. Ele é um cara para o time estar precisando de ele tá no banco, o time tem que botar pressão, tem que botar mais um centroavante. Tira o volante e bota o Viseu. É para isso que tá o Viseu ali no time. Hoje ele não é para entrar para ser titular no lugar do Guerreiro. O Flamengo não soube se moldar a um jogo sem Guerreiro, né? Então,
Porque se a gente tem que... A gente usa um outro centroavante e acaba não tendo... Precisando de um jogador com as mesmas características do Guerreiro para poder fazer essa função. E a gente busca em quem? Como... Isso. Eu acho que o Viseu, a questão do Viseu, eu acho que o Viseu, eu acho que o problema é dele mesmo, cara. Eu acho que esse período em que ele não jogou, que era utilizado sempre o Leandro Damião, eu acho que ele não se tratou, ele não esperou a chance como o Paquetá. A gente vê a primeira chance que o Viseu teve pós saída do Leandro Damião, você vê nitidamente que ele tá gordo. Agora eu não sei, porque tem um tempo que ele não joga, eu não reparei. Mas você vê que ele tá pesado, ele tá fora de ritmo. E um cara que treina e treina bastante tempo, ele não estaria nisso. Concordo com você, ele é uma mudança de característica em relação ao Guerreiro. Ele é aquele atacante de um toque. É o estilo que a torcida do Flamengo gosta, né? Estilo Hernani, estilo Souza Caveirão, é aquele cara que Bina. Um toque. Mas eu concordo com você que não tem que ter um cara igual o Guerreiro. Eu acho que é legal você ter jogadores com características diferentes, que possam até fazer alguma função dentro de campo, mas com características diferentes. Por exemplo, vou citar aqui do lado de campo. O Berril é um cara agudo que procura a linha de fundo, enquanto que o Giovânio, não, é um cara mais driblador. É legal você ter caras que atuem na mesma linha de campo, porém, cara com características diferentes. Eu acho que para ser reserva do Guerreiro, eu contrataria hoje, dependente do Viseu, eu traria hoje um centroavante meio caneludo, que fosse de um toque na bola, sabe? Com aquele cara que faz o pivôzão, toca de lado e pra botar a gorduchinha pra dentro. O Leandro Damião era a era característica do Mancoelo também. Isso, o Leandro Damião era essa característica, só que o Leandro Damião não conseguiu jogar bola. Hoje ele tá jogando bem no Internacional. Ele não conseguiu, mas eu acho que é bem com a característica parecida com o Leandro Damião. Eu vejo o Flamengo hoje com o Rueda um pouco com a mesma dificuldade que eu via com o Zé Ricardo. O Flamengo não tem uma variação tática, não sabe mudar durante o jogo o padrão de jogo. O Flamengo é aquele time que joga igual sempre. O Flamengo entra com aquela formação e tem muita dificuldade de mudar. Se o Flamengo precisa ir para cima do adversário, ele fica com aquele toque de bola no intermediário o tempo todo. O Flamengo, quando toma um gol, para ir para cima e fazer outro gol é uma dificuldade. O Flamengo tem isso desde a época do Zé Ricardo. Eu espero muito que o Rueda consiga contornar isso, consiga fazer com que o Flamengo tenha essa variação tática, essa mudança durante o jogo, que o Flamengo aprenda a lidar com as dificuldades durante o jogo. O Flamengo não tem isso, o Flamengo não consegue, desde o Zé Ricardo, mudar a mentalidade durante uma partida. Só uma coisa, eu concordo com você, mas eu vou além, não é desde o Zé Ricardo, não. O Muricy era assim, o Oswaldo era assim, com o Cristóvão. Acho que desde a época do Cristóvão a gente tá com essa mentalidade. Porra, não fala esse nome não, cara. O programa tá começando, você quer arruinar a gente no início ainda, cara. Mas infelizmente, porra, peraí, rapidinho. Cristóvão tem que ser falado e tentar como a situação era ruim. Jesus, cara. Peraí, pô, todo mundo bate 3 vezes na madeira aí. Peraí. Pronto, sangue de luz tem poder. Eu fui um dos que mais fiz campanha contra o Cristóvão. Eu era daquele chato que tava no Facebook, Instagram, Twitter, mandando hashtag fora Cristóvão, tudo que é lugar. Mas de mim, eu estivesse fazendo campanha a favor do Cristóvão, cara. O Cristóvão foi aquela famosa aposta, se der deu, né? Ninguém esperava que o Cristóvão ia dar certo, mas contratar mesmo assim. É a mesma forma do Márcio Araújo, né? Ele é um ser a ser estudado, né? É a mesma fórmula do Márcio Araújo. O Cristóvão, ele é um ser a ser estudado, porque o cara é tão ruim e conseguiu treinar Flamengo, Vasco 2 vezes, Fluminense 2 vezes, Atlético Paranaense, Corinthians para substituir nada mais, nada menos que Tite, e treinou o Bahia, cara. É um empresário muito bom. Se eu tenho um empresário desse, eu já tava numa banda famosa. Talvez eu estaria no Asa de Águia agora. Seria vocalista do Asa de Águia, se eu tivesse empresário. Só não é melhor que o empresário do Cirino. Mas de resto... Não, mas o Cirino é tudo bom. O empresário, todo respeito. O empresário do William José. O empresário do William José botou ele no Real Madrid, cara. Ó, bom também. O William José não é isso tudo, não, gente. É porque tem jogador que pega um estereótipo e leva isso. O William José não é ruim e o Cirino também não é horroroso.
É que O Cirino só não jogou no Flamengo. A verdade é que a gente pegou ele ruim no Flamengo, então a gente tem essa questão. Mas eu acho que o Cirino tá. jogador bom que não joga no Flamengo. Isso é incrível. O Flamengo tem isso. A camisa pesa pra muita gente. Tem muito jogador que é bom. Não é brilhante, é bom. Mas no Flamengo não joga porque a camisa pesa. O Cirino é o caso, porque a camisa pesou pro Cirino. O Cirino tava jogando muito bem no Atlético Paranaense. Um ano antes, não no ano anterior que ele veio pro Flamengo, mas um ano antes ele tava voando no Atlético Paranaense. Mas valeu a aposta, né? A verdade é essa. Valeu a aposta. Não, quando foi contratado, Era porque tinha pra época, né? Valeu a aposta. Quando Ele contratado, veio como principal nome pro ano. da janela toda, não só do Flamengo, ele foi a principal contratação do ano, pô. Como presente para a Cirino nação foi a rubro-negra ao contratação. atingir 80 mil sócios torcedores. Exatamente. Ele simplesmente só não conseguiu jogar no Flamengo. Acontece com muita gente. Não é só ele. Muita gente vem e não consegue jogar. Então, galera, o Rueda, ele tem um excelente retrospecto como mandante, porém até agora como visitante não tem se mostrado um time efetivo, né? Coisa até que, como visitante, o Zé Ricardo teve uma média um pouco melhor. O que você acha sobre isso? Cara, eu acho até que o time do Rueda vem atuando da mesma maneira, dentro e fora de campo. Sempre propondo o jogo. Só você pegar os dois jogos da Copa do Brasil, o Flamengo e o Cruzeiro não fez isso tudo. O Cruzeiro até no jogo no Minas, até em certo momento atacou um pouco mais. Mas o Flamengo joga da mesma maneira, cara. Diferente da época do Zé Ricardo, acho que joga da mesma maneira. O que eu tô falando pra você citou que o Rueda, se não me engano, tem 2 derrotas, não é isso? Isso, Botafogo e... Botafogo com time reserva, porque tava olhando o time do Cruzeiro. E esse jogo da Ponte, cá entre nós, é um pós-perda de título. Então, assim... É a famosa ressaca. Isso aí. Então, a gente tem que analisar um pouco mais. Eu concordo com vocês, assim, mas eu acho que o time tá jogando da mesma maneira, tanto dentro quanto fora. Eu acho que o que tá caindo é o psicológico e o físico da equipe que tá caindo de produção. Então, eu concordo. Eu acho que eu vejo uma melhora de padrão de jogo muito grande do Flamengo em relação ao time do Rueda contra o Zé Ricardo. E vejo o Flamengo jogando bem fora de casa nas partidas que teve. Eu acredito que realmente seja o fator emocional pesou no jogo contra a Ponte Preta, com certeza. Você via na cara dos jogadores que eles estavam irritados com a situação. O Flamengo estava perdendo, eles estavam querendo ganhar, mas não estavam conseguindo render o futebol. O Flamengo daqui para frente tem que melhorar. E a expectativa é que melhore. Cara, não tem desculpa para o Flamengo não melhorar. O salário está em dia. Condições de trabalho no Flamengo são excelentes. Cara, não tem que melhorar. O treinador é bom. O treinador mostrou que melhorou o time. Nessas horas que é daquele áudio famoso. Tem que trazer salário. Roubaram esse áudio. No Flamengo só funciona assim, Cara, rapaz. Só funciona assim. Flamengo, eu falei isso hoje. O Flamengo precisa de uma crise para poder jogar bem. O Flamengo, se não tiver crise, não ganha nada. O Flamengo só ganha título no ano depois de uma crise. 2009 teve crise para ser campeão brasileiro. 2013 teve crise para ser campeão da Copa do Brasil. Tem que ter uma crise para a gente sair do buraco e ser campeão. É incrível isso. Quem sabe esse ano vem a Sul-Americana aí para manter isso, de ter entrado em crise para poder ganhar alguma coisa. Galera, vamos discutir agora. Vamos discutir aqui. Estamos chegando perto do final do programa, né? Antes disso, vamos discutir aqui. Existe uma preferência do Rueda no time titular pelo Berril? Você acha que tem essa Berril dependência na cabeça do Rueda? Vocês acham que o Rueda realmente prefere o Berril? Quer o Berril? O Berril é titular absoluto? Comentem isso aí, porque realmente muita gente reclamou que o Berril jogando mal ficava no time, ele não tirava. Enfim, passa a bola para vocês. Ô Nick, a verdade é o seguinte, o Rueda chegou, como bem falou o Thiago, não conhecia o elenco no começo, e ele se agarrou no jogador que ele conhece, pô. Ele conhece o Berril, foi campeão com ele, jogando pelo Atlético Nacional de Medellín. Então eu acho que no começo ele foi na segurança. Eu acho que com o tempo ele vai entender
Porque uma coisa é com o Atlético Nacional. O Atlético Nacional, até mesmo a gente analisando o Atlético Nacional, o Berril era reserva. O Berril era reserva no Atlético Nacional. O time do Copete, né? Era os dois jogadores de ponta, era o Marlos Moreno, que foi contratado pelo Manchester City, acho que agora está emprestado para um clube espanhol, não sei se é o Girona, enfim. E o Copete, que foi pro Santos. Então é o seguinte, o Berril era reserva lá. Lá, ele com o elenco mais enxuto, ele entendeu que o Berril é um jogador de segundo tempo. É aquele jogador para dar um fogo no segundo tempo, botar uma correria. E no Flamengo, eu acho que ele vai entender dessa maneira. É porque ele pegou o único jogador que ele conhecia. Assim como o Coelho também. O Coelho, ele conhecia o Coelho nos tempos de Júnior Barranquilla, e ele meio que se agarrou nisso. Agora, com o tempo, você vai conhecendo e tudo vai ficando igual. Eu acho que eu lembro mais ou menos o que eu queria falar. Tocar nesse assunto também, que agora, tendo o Berril, né? A gente usou o Berril no jogo contra o Botafogo, deu super certo. A torcida ficou eufórica, quer Berril, Berril, Berril. Porém, no jogo do Cruzeiro, o Berril não funcionou. Não funcionou como a gente esperava, até como eu esperava. Mas agora o Rueda vai ter tempo, vai ter o time completo para poder fazer esses testes, até se o Berril vai dar certo como titular absoluto ou não. Apesar de que acho que a tendência agora é ele utilizar o Everton Ribeiro na ponta, apesar de que até agora ele não utilizou como a característica, né, de ponta do Everton Ribeiro. Mas agora que eu não, pelo que tem percebido, o Rueda não vai utilizar o Berril como esse jogador absolutamente titular, como era o Márcio Araújo com o Zé Ricardo, porque ser o jogador de confiança que cumpria a função, né? Eu não acho que o Berril será esse cara do Rueda, apesar de que ele tenha utilizado, como foi o Rodrigo falou. Era o cara que ele conhecia, ele não tinha, digamos, na Copa do Brasil, ele não tinha tantas opções ali. Vou botar o cara que eu conheço, eu sei o futebol que ele, sei que ele pode render até ali na posição, e rendeu até o jogo do Botafogo, infelizmente não rendeu contra o Cruzeiro, mas pro ano que vem desconfio muito que o Rueda vai utilizar como titular, possa ser sim alguns jogos, uma característica de um jogo mais pegado, mais brigado, talvez sim, mas não ser aquele cara oficial lá na ponta. Eu vejo o Berril como um ótimo reserva. Ele é o cara para entrar no segundo tempo, num jogo que a gente precisa segurar para poder puxar no contra-ataque. Ele é aquele cara na ponta, ninguém segura o cara, corre muito. Eu vejo ele consciente, assim como ele via no Atlético Nacional. No Atlético Nacional, o Berril era o cara que entrava no segundo tempo para deixar o time mais rápido pela ponta. E o Berril não tem. O Berril, inclusive, não tem esse perfil de titular. Ele não, quando ele entra de titular, ele não rende o mesmo tanto de quando ele entra no segundo tempo. A gente teve a sorte contra o Botafogo na Copa do Brasil, mas ele era a única opção para botar ali. O time do Flamengo na Copa do Brasil tinha quatro reforços que vieram no meio da temporada importantíssimos que não puderam jogar. Talvez o Giovani não seja tão importante assim, mas era uma opção que faria diferença, talvez, na Copa do Brasil, pudesse usar o Giovani. Então, acabou que ele veio a calhar contra o Botafogo na Copa do Brasil, o Berril jogar. Mas eu não vejo o Berril como titular do Flamengo. Não vejo hoje. Eu não acho que ele tem o futebol para ser... Com o elenco que o Flamengo tem hoje, que ele não tem futebol para ser titular. Agora, algum jogo, dependendo de uma necessidade, talvez ele entre como titular em alguns jogos, mas eu não vejo ele como titular do Flamengo. E pra gente fechar, meus amigos, quais são as expectativas de vocês para o restante do trabalho de Rueda até esse ano, e se existe uma expectativa maior para o ano que vem? A minha perspectiva, cara, pro ano que vem, pro ano não, acho que para esse ano, é ele começar a conhecer o elenco. Como o Matheus disse, vai ser um momento onde a gente vai ver realmente o que o Rueda é capaz, o que ele passa pela cabeça do Rueda. E pro ano que vem, cara, eu acredito que ele vai tirar alguns jogadores, os perebas, e vai nomear. Eu só não gosto que, se caso o Rueda vir trazer uma opção de estrangeiro. Eu acho que o Flamengo tá na hora de parar com esse negócio de estrangeiro. Se trouxer estrangeiro, tem que trazer estrangeiro para resolver. Não aposta. O Flamengo não é bom para fazer aposta em estrangeiro. Acredito no Rueda, eu acho que é um jogador, é um técnico que pode ficar muito tempo no Flamengo. É isso, cara. Eu acredito no Rueda, eu acho que
que a gente vai ver realmente a real face do Rueda a partir desses jogos. Vamos dar assim uma boa pré-temporada, vamos deixar que ele dê palpite, que ele também ajude na montagem do elenco pro ano de 2019, 18, perdão, eu tô ruim, 18, e cara, eu acredito, acho que é um treinador que tem uma bagagem legal e pode ensinar muito o futebol brasileiro como se portar. Bom, eu tenho como expectativa quanto ao Rueda ainda para esse ano, de que o ano do Flamengo não seja jogado no lixo e dado descarga, jogado na privada, dado descarga, porque a gente ainda tem um título para disputar. Eu acho a Sul-Americana, por mais que seja um campeonato, um torneio internacional, talvez até menosprezado em relação à Libertadores, eu acho um título internacional, ainda mais no final dessa temporada, importante para não jogar o ano no lixo. Não ficar no zero, um título internacional, e um título internacional é muito importante para não sair no zero. Eu acho que a minha expectativa é que ele consiga montar um time competitivo ainda esse ano para disputar a Sul-Americana. E para o ano que vem é exatamente o que o Rodrigão falou. É conseguir montar um time com as peças que ele gostaria de contratar, montar um time competitivo para brigar por títulos ano que vem. Porque esse ano a gente chegou na final da Copa do Brasil, fomos bem na Copa do Brasil, apesar de não ter ganho, e disputar a Libertadores ano que vem e tentar brigar pelo título brasileiro esse ano que vem, porque esse ano, até agora, não parece que o Flamengo já está fora da disputa do título. Então, é isso que eu espero do Rueda, que ele consiga montar um time competitivo ano que vem, pra gente disputar realmente os títulos, e esse ano não jogar o ano no lixo. Eu espero dele um time que ganha a Sul-Americana, porque elenco para ganhar a Sul-Americana a gente tem. Só falta o time jogar. A minha expectativa para até o final do ano, ela não é tão diferente da que vocês disseram. Mas eu acho que, independente se vier ou não o título da Sul-Americana, o ano como um todo, depois de eliminação em fase de grupos de Libertadores, chegar à Copa do Brasil na final e foi eliminado da forma que foi, a campanha que o Flamengo fazendo no Brasileirão, se você juntar tudo, mesmo ganhando a Sul-Americana, o final ainda vai ser um ano ruim. Se perder a Sul-Americana vai ser um ano terrível, horrível, você pode usar o termo que for, mas se ganhar, vai ser só um ano ruim, para não ser longe disso. Agora, existe 99%, mais de 99% de chance de ser um ano ruim, ganhando Sul-Americano e tal. Existe menos de 0%, 0 ponto alguma coisa por cento do ano do Flamengo, que é maravilhoso. E isso só vai acontecer se o Flamengo ganhar os próximos 12 jogos do Campeonato Brasileiro, somar 75 pontos e ser campeão. Isso é muito improvável. Então, provavelmente, o ano do Flamengo vai ser ruim. Esperamos, então, que o Rueda, ano que vem, faça um ano bom, faça um ano agradável. E a gente tem que levar em consideração que o time que o Rueda tem em mãos hoje não é o time dele, é o time do Zé Ricardo. O Rueda está comandando e até o final do ano comandará o time do Zé Ricardo. Ano que vem, teremos o Rueda tendo em mãos o time do Rueda. E aí que a gente tem que realmente cobrar, e aí que a gente realmente tem que realmente botar a mão no fogo, a gente tem que realmente acreditar no Rueda e realmente se ver o máximo que ele pode tirar do Flamengo é a partir do ano que vem. Então minha expectativa é essa. Vamos tentar pelo menos amenizar o sofrimento com a Copa do Brasil. E ano que vem é que vai ser o ano do Rueda, ou o ano do Rueda mudar o Flamengo como a gente esperava, como a gente espera. E é isso, galera. Bom dia, e se a gente não se vê mais, boa tarde, boa noite. Rodrigão, manda a bala aí. No quê? Desculpa, Pokémon. Canta a música do Pokémon aí. Ah, você quer que eu cante a música do Pokémon? Beleza, então vamos lá. Todos nós queremos. O povo brasileiro quer. Esse meu jeito de viver, que nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com o seu poder tudo transformar. Pokémon e tem que pegá-lo, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Pokémon, junto teremos que o mundo defender. Pokémon, temos que pegá-lo, eu sei. Pegá-los eu tentarei. Vai ser grande a emoção. Pokémons, temos que pegar Pokémon. Este FlamengoCast teve sua captação, edição e sonorização efetuadas por Rádio Wikimedia. Realização: flamengocast.com.br